Fenômenos de transporte. Quarta aula experimental. Perda de carga localizada ou singular. Objetivos: verificar a perda de carga em um elemento singular e determinar o comportamento do coeficiente de resistência, Ks, desse elemento. Fundamentos teóricos. As instalações hidráulicas não são formadas unicamente de tubos e a inserção de elementos como curvas, reduções, válvulas, etc., vão ocasionar perdas de carga adicionais. Torna-se bastante prático converter o efeito causado por uma singularidade em um coeficiente de resistência da tubulação. A equação de perda de carga em uma singularidade é dada por HCl igual Ks V² sobre 2G, onde HCl é a perda de carga no elemento considerado. Ks é o coeficiente de resistência ou perda de carga singular. G, a aceleração local da gravidade, e V, a velocidade média de escoamento do fluido. Comparando com a equação de Darcy-Weisbach, Ks é igual a Fl sobre dt, onde F é o fator de atrito da tubulação, L o comprimento da tubulação, dt o diâmetro da tubulação e Ks o coeficiente de resistência do elemento. Novamente, isso somente pode ser considerado verdadeiro para Reynolds elevados. Procedimento experimental. Preparação. Instalar na tubulação de 3/4 de polegada uma curva de 90 graus da linha multiuso e o tubo Venturi na outra. A medida da vazão será realizada através do tubo Venturi, como fizemos no segundo e terceiro experimentos. Para medir as pressões na singularidade, conecte as duas mangueiras às tomadas de pressão na entrada e na saída do elemento, curva de 90 graus, e a duas das linhas do piezômetro, PC e PD. Esta será a perda de carga no elemento singular. Repita a operação para o tubo Venturi, conectando a duas das linhas do piezômetro, PA e PB. No tubo Venturi, a vazão mássica será determinada pela equação 3 a seguir, onde ΔP é a diferença de pressão entre os piezômetros, PA e PB. Ρ é a massa específica do fluido em escoamento. dO é o diâmetro do tubo Venturi em seu estrangulamento. Beta, o fator diâmetro, que nesta tubulação vale 0,48. E C, o coeficiente de descarga, o quociente entre a vazão prática e a vazão teórica, valendo 0,99. Esta é a equação da curva de calibração e todos os termos constantes estão englobados em uma constante K a ser determinada experimentalmente. Olhe a equação 4. O diâmetro dO do estrangulamento é de 10 milímetros e o diâmetro da tubulação dt é 20,83 milímetros. A massa específica da água pode ser utilizada como 1 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro cúbico. E a aceleração da gravidade local pode ser aferida como 9,81 vezes 10 a terceira milímetros por segundo ao quadrado. O produto ρg terá valor de 9,81. A viscosidade cinemática da água, fluido utilizado no experimento, é, a 20 graus Celsius, temperatura aproximada do experimento, 1 cent-Stokes. Note que K pode ser obtido teoricamente por 3,5734 gramas vezes milímetro elevado a meio. Na tubulação de 3/4 de polegada, entre os pontos C e D, existirá uma curva de 90 graus e a medida de pressão dos piezômetros permitirá aplicar a equação de Bernoulli conforme a figura e o desenvolvimento seguinte. Equação número 5. Como a tubulação é horizontal, HC igual a HD e não apresenta alteração de diâmetro com regime permanente, portanto VC igual VD. A equação 5 se reduz à equação número 6. Ensaio. Fechar totalmente o registro e ligar a bomba. Abra o registro vagarosamente, acompanhando os piezômetros de Venturi. Pressurize os piezômetros se necessário.
Abra o registro vagarosamente até que seja estabelecida a vazão máxima da instalação, ou seja, atingido o limite da faixa dos piezômetros. Se pretender estender a escala, substitua o piezômetro por um manômetro tubo em U, com mercúrio como fluido manométrico. Atuar no registro varrendo toda a faixa e obtendo, no mínimo, 10 valores de PA, PB, PC e PD e calcular ΔP. No medidor Venturi, medir e anotar na tabela seguinte os valores de pressão, PA e PB, calculando a diferença ΔP, até chegar ao valor da vazão Q. Transportar a vazão mássica Q da tabela anterior para a seguinte, efetuando todos os cálculos até determinar o número de Reynolds. Elevar a velocidade V ao quadrado na tabela anterior e transcrever o resultado na tabela seguinte. Prosseguir o cálculo até que sejam determinados os coeficientes de resistência Ks para cada vazão. Análise dos dados. Após coletar os dados das tabelas e calcular os resultados, montar um gráfico linear de Ks, coeficiente de resistência, no eixo das ordenadas y, contra Re, número de Reynolds no eixo das abscissas, x. Durante os cálculos com os dados coletados, utilizar pelo menos 3 casas decimais, sendo recomendado o uso de 4 casas decimais. Verificar que a relação determinará um valor de Ks constante, independentemente do número de Reynolds. Esta conclusão somente é válida para valores de Reynolds elevados. A escolha das escalas dos eixos deve ser feita de maneira cuidadosa, para evitar uma representação inadequada da curva. Confecção do relatório experimental. Depois de realizada a experiência, você vai redigir um relatório para apresentar a outras pessoas suas conclusões. É necessária uma boa comunicação e seguir certos formatos padronizados para facilitar a compreensão do leitor. Um bom relatório depende de uma boa tomada de dados. Procure organizar-se de maneira a anotar durante a prática todas as informações relevantes de uma forma inteligível posteriormente. Use um caderno apropriado para essas anotações, ao invés de usar folhas avulsas. No relatório, você vai descrever nas suas palavras a experiência efetuada, justificar o procedimento escolhido, apresentar os dados medidos e, finalmente, os resultados e conclusões. Para organizar o relatório, divida-o em 4 partes. Objetivos. Descrição sucinta do que se pretende obter da experiência. Procedimento experimental. Descrição do procedimento seguido no experimento. Isto é, descrever o que você fez, não necessariamente o procedimento proposto, justificando e discutindo a escolha. Avaliação ou estimativa dos erros nos dados devido aos aparelhos e procedimentos usados. Dados experimentais e análise. Apresentação dos dados coletados, através de tabelas, gráficos, etc. Tratamento dos dados brutos, usando algum modelo teórico, chegando a valores finais. Não é necessário e nem deve ser indicada cada conta efetuada, mas deve ficar claro como chegou ao resultado. Conclusões. Discussão dos resultados obtidos. Sempre que possível, comparar os resultados com os conhecimentos ou esperados teoricamente. Concluir sobre a confecção do gráfico do coeficiente de resistência Ks em função do número de Reynolds, indicando se é compatível com os conceitos teóricos ou não representa o objetivo proposto. Mais alguns detalhes para se lembrar durante a confecção do relatório. Atentar para as unidades de cada grandeza. Avaliar os erros nas suas medidas e propagá-las nos resultados finais. Legendas das figuras, caso existam. Numerar as figuras e gráficos e se referir a eles no texto, caso existam. Mencionar a data da realização da experiência. Referências e aspas. Nunca use frases de outras fontes sem atribuição. Fazer capa, contracapa e organização. Afinal, a estética também é importante.
Referências bibliográficas. Muito bem, pessoal. Encerramos a quarta aula experimental, perda de carga localizada ou singular, da disciplina Fenômenos de Transporte. Um abraço.